Cara, eu sou consultor há 12 anos, já passei por XP, BTG, Suno Research. Atualmente eu sou consultor independente, tenho o meu próprio negócio, minha própria consultoria, atendo cliente no Brasil todo. E eu ajudo muitos outros consultores também. Mas eu me vi repetindo um erro ao qual eu aconselho não cometer. Muito bizarro isso, né? Eu particularmente acredito muito que o bom mentor, digamos assim, é aquele que ele está consciente do processo, ele sabe que ele vai errar ao longo do tempo, mas principalmente ele aplica a solução que ele ensina. E um desses erros era entender que eu estava num ciclo meio que vicioso de planejar muito. A gente que trabalha com consultoria, principalmente financeira, de investimentos, a gente está sempre olhando sob o olhar de planejamento, de estratégia para os nossos clientes. Afinal de contas, o nosso trabalho é exatamente esse. Pegar o cliente no ponto A, levar ele para o ponto B, através de uma estratégia e fazer com que haja execução. Só que, se de repente a gente não se atentar, a gente acaba caindo num ciclo vicioso que é focar muito em planejar e executar a vida do outro, mas focar muito em planejar e executar menos na nossa vida. E isso se encaixa perfeitamente com a conversa que eu tive com um consultor recentemente. Ele falando que gastava muito tempo planejando conteúdo. E eu falei para ele que, cara, é simplesmente abrir a câmera, gravar e tirar o melhor que você tem daquele conteúdo e postar, sem pretensão alguma. Alguém vai se beneficiar. E aí eu me vi, nessas umas 2 semanas, como eu estou no processo de, digamos que, validação do meu próprio negócio, né, que é a Salos, eu me vi planejando demais, executando de menos. E eu me cobri muito em relação a isso. E eu sempre tiro pelo menos um dia, uma hora ali da minha semana para parar de fato ali, entender o que é que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que dá para mudar. E o que de decisão eu tenho tomado que me aproxima e principalmente me distancia daqueles principais objetivos. E aí eu percebi que uma dessas decisões que me distanciava dos meus principais objetivos era exatamente a falta de decisão. Planejar demais, pensar demais, projetos demais e executar de menos. Então eu penso que são dualidades que precisam andar juntas, que é exatamente o planejamento e a execução. Planeja, executa. É muito mais vantajoso a gente planejar 30%, executar 30%, do que a gente planejar 100% e não executar nada. E um outro ponto que eu percebo é que, independente do nosso grau de conhecimento, da nossa profundidade em relação a uma vasta série de conhecimento que a gente tem, a gente vai acabar caindo em alguns gatilhos. E, na minha opinião, por mais seja difícil, principalmente e doloroso, principalmente para a gente que busca performar, né, muito tempo, o tempo todo, a gente acaba caindo também num ciclo muito vicioso que é da culpa. E isso acaba sendo muito ruim, muito oneroso, porque a voz interna é o que define a qualidade externa que a gente vai ter. E se de repente essa voz interna ela tá muito num teor de culpa, num teor de erro, a tendência é que de fato a gente viva como um culpado e uma pessoa errônea. E aí certamente a gente não vai conseguir obter o resultado que a gente deseja. Então, 2 insights que eu tiro. A gente vai acabar caindo no gatilho. Segundo, faz parte da vida, faz parte do processo. E eu acredito muito que a gente deve ter essa consciência de que eu vou, em algum momento, pender, afinal de contas é um pêndulo, mas que o fato de eu estar consciente vai me trazer de volta para o eixo. E aí eu trago aqui esse insight, eu espero que se você passa pelo mesmo, esteja passando, na verdade, pelo mesmo problema, dificuldade, cara, planeja e executa. Planeja e executa. Foi exatamente o que eu pensei, cara, eu vou focar em conteúdo, eu vou produzir bastante, porque eu sei que eu tenho muito conteúdo para compartilhar, eu sei que eu consigo ajudar muita gente, mas eu não posso ficar só no campo do planejamento. E a execução é exatamente gravar, não é à toa que eu estou gravando aqui, simplesmente abri a câmera, falei sobre o que eu estava passando, e eu acredito muito que execução é isso, tá? É o conceito da canoa. Se de repente eu só remo do lado esquerdo, a gente acha que a canoa está se movendo, mas o fato é ela está em círculos. Da mesma forma, se eu só remo do lado direito. Então a gente tem aquela falsa sensação de progresso, né? Ah, eu estou planejando, estou fazendo, mas tá, e aí? Qual o progresso que eu estou tendo, né? Será se de fato essa minha falta de execução não é a origem da minha falta de resultado? Com certeza sim.
né? Então, o conceito da canoa basicamente é, olhando para esse filtro, de um lado eu planejo, de um outro lado eu executo. E aí eu vou planejando, executando. Aí a minha intenção é exatamente trazer um pouco dessa reflexão para vocês e deixar muito claro de que, pô, nós somos seres humanos, não faz sentido a gente se cobrar muito. Afinal de contas, errar também faz parte. Beleza? Tamo junto, espero que tenha gerado algum tipo de insight para você. Tô aqui, pleno domingo, estudando um pouco, organizando a semana, produzindo e trazendo um pouco de conteúdo para todos vocês também. Tamo junto, se inscreve, deixa teu comentário. É muito importante para mim entender o que você entende do que eu estou passando. O meu intuito aqui, de fato, é gerar um pouco mais de reflexão, um pouco mais de questionamento e principalmente trazer direção, afinal de contas. Eu tenho 12 anos no mercado e eu certamente sei que eu tenho muito valor para gerar e é exatamente isso aqui que eu tenho como intenção. Fechou? Se inscreve, compartilha, deixa teu like, faz o que tu quiser. Tamo junto.